Pois é, e o torcedor aplaudiu e cantou o nome do Cruzeiro. Aí, claro, né, pensando no duelo de semifinal da Copa do Brasil, um jogo que era para ser bem tranquilo, né? Mas vamos lá. Mas, ô Balu, qual a sua avaliação desse jogo do Cruzeiro, hein? Decepcionou o Cruzeiro por abrir 2-0 e ceder o empate ao Botafogo? Ou você vai, não diria o termo perdoar assim, mas amenizar esse empate que de certa forma decepciona um pouco, né? Abre 2-0, mas vai mais amenizando esse empate, já que o Cruzeiro está concentrado na Copa do Brasil. Dentro do campeonato, o empate acaba sendo aquilo que o Cruzeiro minimamente precisava para cumprir com o terceiro lugar, minimamente. Agora, o jogo, dois tempos bem distintos, né? O jogo, no segundo tempo, a partir do gol do Botafogo, dobrou a esquina da loucura e seguiu galopando assim, né? O Cruzeiro no primeiro tempo, a gente destacou um primeiro tempo muito equilibrado, de posse de bola igual, posse de bola exatamente igual para Botafogo e para Cruzeiro, onde o Cruzeiro finalizou 5 vezes, uma no alvo, e foi perfeito na que finalizou no alvo, guardou. O Botafogo finalizou 5 vezes, 2 no alvo. E o Cruzeiro já começa o segundo tempo, logo aos 7 minutos, fazendo 2-0 com o Matheus Pereira. Uma jogada muito boa, participação do Lucas Silva, o Caio Jorge chuta e o goleiro Raul rebate. E ali o Matheus Pereira faz 2-0. Cara, jogo amplamente dominado pelo Cruzeiro. A tendência do Botafogo se atirar cada vez mais, até que numa dessas vezes no ataque, o Cruzeiro já havia defendido o escanteio. E aí no que vai sair um grande vacilo do Matheus Pereira, não é por conta disso que a temporada dele vai ser ruim, mas vacilou. Ele mesmo, o Matheus Pereira, você vê no replay, é possível da TV a gente vê, né, ele colocando ali a mão na cabeça, vacila num lance em que o Sinisterra toca para ele, e o Sinisterra toca uma bola boa, no pé bom, só que ele tenta driblar para o lado da perna e aí é desarmado facilmente. Vem um cruzamento na área, o Vidalba também acaba não conseguindo subir com o Marçal e o Botafogo empata. Bom, daí por diante, meu amigo, o jogo tomou uma outra forma. O Botafogo cria mais volume. Eu, hoje em especial, entendo o Jardim durante toda a temporada, com relação às não mexidas, com relação à questão de não querer descaracterizar o time. Aos 17, o Botafogo já era melhor. Aos 22, o Jardim promove 2 trocas. Sinisterra sai para a entrada do Eduardo e o Caio Jorge sai para a entrada do Arroio. Ele coloca até o Eduardo, a gente chama atenção. O Arroio, logo depois até desse comentário, quase faz um gol. Ele fica com Arroio e Matheus Pereira à frente. E o Eduardo vai fazer o lado esquerdo de campo, o lado que era ocupado pelo Sinisterra. Para mim, o Cruzeiro, o Jardim, demora muito a promover as outras mexidas. E repito, eu não sou alguém que pense que o Jardim demora todas as partidas ou algumas delas, mas a partida hoje, essa partida, ela tinha uma questão especial. O Cruzeiro vai fazer mais um jogo agora no domingo contra o Santos e depois na próxima quarta-feira joga contra o Corinthians. Poderia ter dado mais minutos para os jogadores que ele acabou colocando em campo, para o Wallace, para o próprio Bolassi, também para o próprio Matheus Henrique. Acho que demora demais a fazer essas mexidas e para mim até um pouco disso acaba acontecendo a questão do pênalti, né? O Kaique, eu num primeiro momento achei que o Kaique não havia o choque, mas não da maneira que foi. Eu acho que ele realmente, o joelho ali pegando na perna, onde pegou no Marçal, acaba deslocando o jogador do Botafogo. Para mim, uma penalidade bem assinalada. O Kaique era um desses caras que poderia ter sido substituído pelo Cauã Prates, mas o Jardim fez essa opção e depois, quando já entram os jogadores, já era aqui 51 minutos. Fica difícil até para quem entra numa situação dessa entender o que o jogo está acontecendo, Léo. Então, em termos de campeonato, é um empate ok, um empate que dá ao Cruzeiro a terceira colocação, mas em um jogo em que você vencia por 2-0, acho que o torcedor do Cruzeiro, por toda a campanha do Cruzeiro, merecia ver mais uma vitória no Mineirão.
e não gostei hoje com relação a essa demora do técnico Leonardo Jardim. Repito, o aspecto do jogo de hoje era um jogo diferente, por ser o último jogo a valer do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, e as mexidas poderiam ter sido em outro tempo, não teria problema do Jardim de repente mexendo aos 15 e aos 25, acho que demorou-se demais a mexer, o time sentiu muito, o Botafogo foi colocando jogadores. Nos outros jogos, repito, eu entendo, é o padrão, mas nesse jogo tinha uma coisa além, mas é isso, o Cruzeiro conquista mais um empate, né? Um empate de número 13 nesse Campeonato Brasileiro, segue 12 jogos invictos, mas fica ali a sensação de que deixamos escapar, e de fato deixamos mesmo escapar a vitória de número 20 no Campeonato Brasileiro. Matheus Pereira marcou um gol hoje e cedeu outro gol, talvez um dos principais culpados pelo empate. Acho que o futebol é um esporte coletivo, a gente individualizar assim é muito... É mais fácil, né? É mais fácil individualizar e colocar na conta dele, mas é fato que errou, e errou logo após marcar um gol, né? O Cruzeiro marca o seu segundo gol, um momento ali para tranquilizar, porque o Botafogo era perigoso no primeiro tempo, mas o Cruzeiro acaba não conseguindo aproveitar muito desse bom momento de boa vantagem no placar, porque logo na sequência o Matheus Pereira erra num setor de campo que você não pode errar, né? Essa aqui é a verdade. E aí é preciso que essa equipe assimile esses erros que aconteceram hoje, porque na semana que vem temos um jogo importantíssimo de Copa e o mata-mata ele não te perdoa quando você erra dessa forma. Então, acho que o Matheus Pereira fez uma boa partida, em especial no primeiro tempo, muito atento no lance ali para pegar o rebote da finalização do Caio Jorge e marcar o segundo gol, mas da mesma forma que foi muito bem, também acabou tendo uma infelicidade de errar, e esse erro gerou um gol ali do Botafogo, que é o estopim desse bom momento do Botafogo no segundo tempo, né? Até ali o Cruzeiro ainda conseguia controlar muito bem as ações, atacava mais. Quem gosta de acompanhar esses aplicativos de estatísticas vai ver que o Cruzeiro, até o momento do gol, era quem atacava mais, e a partir dali é que o Botafogo imprime esse ritmo que nós vimos, e o time sentiu realmente o gol que sofreu. O Botafogo naturalmente cresceu na partida, passou a acreditar mais e mereceu, né? Mereceu o resultado, porque acho que fez um segundo tempo no todo muito melhor do que o do Cruzeiro, e aí é preciso que essa equipe não se permita, né, por causa de um gol, deixar o adversário crescer tanto assim, porque jogo de mata-mata não vai permitir isso. Caleb tá dizendo assim, vai queimar o MP para um jogo que não tá valendo nada, essa torcida é louca. Acho que pode criticar o Matheus Pereira, ele não tá livre de críticas, né? Um jogador que errou, mas ele também não fez uma partida assim desastrosa hoje, Matheus Pereira, pelo contrário, até chegou a marcar um gol. Se fosse o jogo contra o Corinthians, numa semifinal de Copa do Brasil, aí eu acho que sim, né? Você vai exigir uma concentração máxima dos jogadores, é jogo que não pode ter erro, não pode falhar, é um jogo mata-mata, é uma semifinal. Então esse tipo de erro, aí eu acho que não é muito perdoável. Agora, no caso de hoje, aí sim, acho que ficar com essa imagem do erro do Matheus Pereira, ainda mais um jogador que, para mim, pelo menos, tem crédito, afinal de contas, vive uma boa temporada, mesmo quando o time do Cruzeiro não joga bem, o Matheus Pereira costuma a ser regular nas partidas, então acho que no caso para crucificar o jogador, não é para tanto. Eu concordo muito com o amigo aí do chat, porque é uma questão de equilíbrio, né? Nas críticas e nos elogios. O Matheus Pereira não é definido pelo erro que ele cometeu, e ele sabe que cometeu o erro, né, Léo? Ali no momento a gente vê muito claramente na transmissão ele pedindo desculpas aos companheiros. A questão é ter equilíbrio para fazer a avaliação nesse momento. Não há necessidade de caçar as bruxas e nem de individualizar o resultado no erro do Matheus Pereira. O erro do Matheus Pereira gera um gol do Botafogo, mas o que gera o segundo tempo da forma que foi a partir dali
é muito mais a postura do Cruzeiro, que acho que diminuiu muito a rotação, diminuiu a intensidade, e em contrapartida o Botafogo acreditou muito mais no jogo, veio para cima, fez as suas substituições, é um time que tem muita qualidade e que acabou encontrando também o seu segundo gol numa cobrança de pênaltis, mas já vinha rondando ali a área do Cruzeiro, tendo mais posse de bola e criando muitas oportunidades, enquanto o Cruzeiro não conseguia boas opções de transição, né? Eu me lembro de um lance só no segundo tempo de real perigo em que o Christian faz um cruzamento rasteiro para o Arroio e ele infelizmente acaba não conseguindo finalizar. Mas fora isso, o Cruzeiro não teve, depois que o Botafogo marcou o seu primeiro gol, nenhuma chance clara de transição. Então, é muito mais o coletivo que parou de funcionar como funcionou no primeiro tempo. E aí é isso que não pode acontecer na partida diante do Corinthians, porque o mata-mata, 20 minutos ruins de mata-mata são o suficiente para que você seja eliminado e o Cruzeiro não pode se permitir. E aí, Valu, você tá de qual lado? Não precisa criar crise? Ou é Matheus Perninha? Ou é Matheus pouco produtivo? Eu tô do lado da racionalidade, que me desculpa aí quem tá pegando o Matheus Pereira e fazendo isso, mas eu tô do lado que eu considero o lado racional da coisa, né? O Matheus Pereira chegou hoje ao 7º gol, são 7 gols, 7 assistências no Campeonato Brasileiro, um cara que tem feito o Cruzeiro jogar em várias oportunidades, que cometeu sim um erro, mas a gente entende, né? Quando a vitória não vem, a frustração, depois lá do empate também em Caxias do Sul, a gente querendo tirar o Cássio do gol. Se tivesse tirado o Cássio do gol, ele não teria feito as defesas que ele fez hoje. Cada um tem a sua forma de externar, mas aqui a gente precisa de analisar o todo, né? O Campeonato Brasileiro que o Matheus Pereira faz constantemente na seleção do campeonato, provavelmente vai estar, né, na seleção do Campeonato Brasileiro, bola de prata, enfim. Então, e assim, eu não consigo traçar nenhum tipo de paralelo do jogo de hoje, e isso não quer dizer que o resultado tenha sido bom. Não é bom você estar saindo à frente do seu adversário, abrir 2-0 e tomar um empate, mas a gente tem que olhar para o outro lado. É um adversário que tem uma briga também muito viva dentro do Campeonato Brasileiro. Eu sei, tem gente que não gosta, tem gente que fala que quando a gente, né, analisa a questão do adversário, a gente está passando pano, mas não tem problema, a gente está amplamente acostumado com esse tipo de situação. O Cruzeiro estava enfrentando o Botafogo, o Cruzeiro seguiu sem perder no campeonato, o Botafogo também chegou ao seu 9º jogo sem perder, o Cruzeiro ao 12º. Eu não consigo traçar nenhum tipo de ambiente parecido do jogo de hoje para o que vai ser o jogo contra o Corinthians. Nem vou falar contra o Santos, daqui a pouco a gente vai ouvir o Jardim falando. Eu acho que esse Cruzeiro não é um Cruzeiro para eu olhar assim para ele não, sabe? Olhar por cima do óculos com desconfiança. Eu acho que esse time, na temporada, mostrou em diversos momentos que é um time confiável e que é um time que vai cometer erros, como acabou cometendo na partida de hoje. A Rafa chama atenção para uma partida de Copa. O próprio Cruzeiro já viu, né, naquele enfrentamento com o CRB, que um erro pode ser fatal, mas eu não consigo levar nada, mesmo aquilo que foi bom. O Lucas Silva, para mim, fez uma grande partida. A questão, gente, contra o Corinthians, a gente vai pegar tudo que fez, ou boa parte do que fez no Campeonato Brasileiro, resetar e vai abrir um paralelo à parte. E o Corinthians também vai fazer isso, porque do contrário, o Corinthians imaginaria que viria aqui no Mineirão tomar de novo 3-0 do Cruzeiro, como foi pelo Campeonato Brasileiro. Então acho que a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Eu também queria a vitória de número 20 do Cruzeiro hoje, no Campeonato Brasileiro, até porque hoje foi a despedida do Cruzeiro de maneira extraoficial, mas acabou não acontecendo. Pegar o que aconteceu de errado, olhando o copo meio cheio, e usar para corrigir, exatamente para tentar minimizar mais ainda os erros nos jogos contra o Corinthians. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.